Muito bem, senhoras e senhores, o nome dessa senhorinha do círculo de oração que aparece na sua tela, o nome dela é Sherlon, e ela gravou um vídeo recentemente que tá dando o que falar na internet, onde ela mostra algumas coisas que aconteceram quando Elon Musk era apenas um pequeno. Ela conta sobre rituais, coisas estranhas que aconteciam no quarto dele, e ela afirma com todas as letras que se ele não for o bichão, ele será aquele que vai dar o apoio necessário para o homem que muito em breve dominará o mundo e fará do mundo a sua grande congregação, porque ele vai assim pedir a adoração de toda a terra, não é? Pois bem, meus irmãos, se trata de uma mulher cristã, o que dá um pouco mais de credibilidade às suas palavras, né? Aparentemente se trata de uma mulher de oração, ela tem até um canal aqui no YouTube, e eu vou agora dublar aqui o vídeo dela para todo mundo ver, e nós vamos já já tirar conclusões dessas palavras. Quero deixar bem claro também que eu não sou nenhum criador de teoria da conspiração, eu apenas analiso fatos e coloco a minha opinião, tá bom? Vamos ver. Olá pessoal, tudo bem? Deus abençoe a vida de todos vocês. Eu sou a Sherlon, lá do canal no YouTube. Eu amo Jesus Cristo, ele é a minha salvação, ele salvou a minha vida. E eu quero dizer uma coisa aqui para todos vocês. Olha, eu sou apenas uma senhora de 55 anos. Nasci em São Francisco, em 1965. E quando eu era menina, lá em São Francisco, eu fui contratada pela família do Elon Musk para cuidar do pequeno Musk. Tinha um menino, a mãe do menino, a avó do menino. Aqui ela tá falando da família do Elon Musk, tá? Eles vieram da África, eles eram brancos, eu pensei que fossem negros, mas eram brancos. Eles estavam vindo da África. Pra quem não sabe, o Elon Musk, ele veio da África do Sul, tá? É por isso que ela tá falando isso aí. E algo que o menino fez e fazia na sua infância me deixou muito preocupada por muito tempo. Eu nunca disse isso pra ninguém. O que ele me mostrou e o que eu vi, nunca contei pra ninguém. O menino fez algo muito sombrio. Quando ele era muito pequeno e eu apenas vindo a conhecer Jesus só algum tempo depois, e Jesus salvou a minha vida, mudou a minha história, mas na época o menino fez e fazia algo que era muito sombrio, e eu nunca falei sobre isso pra ninguém. E então um dia eu perguntei algo no círculo da família, perguntei para a família, para a mãe dele, eu disse, esse menino pode ser o homem do pecado no futuro? Eu só tinha 13 anos na época, Ela nem piscou, olhando pra mim ela disse, olha, não, ele não é. Mas ele vai apresentar a marca. E quando você vê ele fazendo as coisas que ele vai fazer no futuro, quando tiver grande, ele vai sim apresentar a marca nessa época. Então agora estamos aqui, 40 anos depois. Bum! 40 anos depois o menino cresceu e agora ele é uma estrela do mundo. Ele é o rei do mundo, podemos dizer. Mas Jesus, ele é o meu rei particular, o rei do meu coração. Ok, pessoal, o nome do menino está aí, conhecido no mundo todo, uma estrela, mas estamos aqui. Pois bem, 40 anos se passaram, e eu vejo aquele menino em todos os lugares, você vê ele em todo lugar, o mundo adora ele. Eu o considero como o rei da Babilônia, e eu cuidei dele. Pois bem, pessoal, essa senhora aqui, por nome de Sherlon, ela foi a primeira babá do Elon Musk. Inclusive tem vídeos e relatos dela quando ela fala que viu ele fazendo rituais no quarto, colocava ali os brinquedos, né, em círculo e começava a fazer invocações e tal. Ela conta que um dia, olhando pra ele, né, ele contemplando a natureza, ela pergunta, o que é que você tá olhando? E quando ele vira, os seus olhos estavam escuros. Aparentemente, queridos, parece que essa mulher tá falando a verdade. Afinal de contas, por que você iria inventar uma mentira dessa do nada, de repente? E ainda mais, ela tem um canal no YouTube, se diz ser uma serva de Deus, mulher de oração. Mas antes de formular aqui a minha opinião sobre tudo isso, vou colocar mais um vídeo aqui do amigo Daniel Lopes, que inclusive ele tem um canal aqui no YouTube também. Eu quero que vocês assistam, tá? E no final eu vou falar sobre tudo isso. Vamos ver? Primeiro ela diz que ele era um menino muito estranho, porque ele com 10 anos tinha tamanho de 3. A gente sabe que hoje Elon Musk tem quase 2 metros de altura, é um cara gigante, né? Tem mais de 1,90 m de altura, mas ela diz que, por incrível que pareça, quando ele tinha 10 anos, ele parecia que tinha 3, que ele era muito pequeno, de baixa estatura. Então era uma criança meio estranha. E ela disse que ele era meio estranho, ficava olhando assim pra paisagem, ficava olhando pro nada. E ela falou que uma vez chegou perto dele, e aí, o que você tá olhando? Quando ele virou, ele tava com o olho todo escuro. Então ela já tava meio acostumada com esse negócio meio sobrenatural, meio sinistro, por esse meio que ela vivia, mas ela tomou um susto. Agora, ela disse que o Elon Musk
Mosca chamava ela de Moon, de lua. A Rosemary, a babysitter do Elinho Mosca, era chamada por ele de Moon. E ela falou que um dia ele estava dentro do quarto e ele falou: Moon, vem aqui que eu quero te mostrar um negócio. E ela foi lá. Só que ela disse que ele não tinha brinquedos normais. Ele não brincava com bola, com carrinho. Ele tinha umas pequenas estatuezinhas. E ela disse que ele entrou no quarto e falou: Moon, vem aqui que eu quero te mostrar um negócio. E quando ela entrou no quarto, e ela diz que a tia e a mãe falaram pra ela: olha, seguinte, esse menino será um dos caras mais poderosos do mundo. Esse cara vai ser o rei do planeta Terra. Você, quando estiver tomando conta dele, não deixe nada acontecer com ele, porque se esse garotinho se arranhar, você vai pagar. Então ela disse que ela tinha um cuidado muito grande com ele. Primeiro porque falavam que ele ia ser um cara muito importante e a galera que os pais, a família eram bem estranhos, né? E aí o que aconteceu? Parta desse princípio, que ela tinha muito medo de acontecer alguma coisa com ele. E ela disse que quando ela entrou no quarto, ele falou: Moon, vem aqui que eu quero te mostrar um negócio. Aí ela entrou no quarto, ele tinha colocado as suas estatuezinhas num círculo, fez algum tipo de ritual ali, e agora a gente entra na parte insana da conversa, tá? Pois é, essa parte insana aqui da conversa que ele vai continuar contando no vídeo é que o menino aparentemente sumiu do nada dentro do quarto e a babá não sabia onde encontrá-lo. Sim, essa babá conta essa história e ele fazia isso com certa frequência, não era uma criança comum, tá? Missionário, mas o que é que você acha de tudo isso? O que eu posso falar pra vocês, meus irmãos, é o seguinte: olha, se o Inico aparecer hoje, o ser humano da Terra que mais ele gostaria de ter o apoio era do Elon Musk. Sabe por quê? Por quê? Porque o Elon Musk hoje, em 2025, ele domina aquilo que as pessoas mais precisam. Como, por exemplo, a internet. Ele é dono da Starlink, uma empresa de internet que fornece internet para quase todo mundo, com milhares e milhares de satélites em órbita, né? Vocês sabem disso. Ele domina, por exemplo, também boa parte da indústria automobilística. Ele é dono dos carros da Tesla, né? Uma empresa de carros autônomos, elétricos, e não para por aí. Ele domina boa parte também da indústria aeroespacial, né? Ele é dono da empresa SpaceX, que tem por objetivo levar o homem para Marte, para a Lua. Então, se o homem do pecado aparecer hoje, se tem alguém que ele vai querer ter do lado dele, é o Elon Musk, porque não para por aí também. O Elon Musk também domina essa questão de tecnologia científica, né? Eu não sei se essa é a frase mais correta, mas vocês sabem que ele é dono da Neuralink, uma empresa que tem por objetivo fazer com que surdos voltem a ouvir, cegos voltem a enxergar, porque ele tem um chip, né? Um chip produzido que pode fazer isso, inclusive já aconteceu. Ele é dono, por exemplo, também da X Pagamentos, que é uma empresa financeira, né? Irmãos, a verdade é que em todas as áreas da humanidade que você se perguntar, que você imaginar, o Elon Musk tem domínio ou influência. Então ele poderá sim ser o braço direito do homem do pecado, que muito em breve virá sobre todo mundo. Ele tem influência para isso. E vocês sabem que quando o bichão vier, ele vai querer parecer Deus. Então, ele vai querer o apoio de alguém que lhe dê poder para se parecer um Deus. Porque vai ter falsos sinais no governo dele, imitando a Cristo? Vai. Mas também ele vai querer parecer Deus, querer mandar em tudo, na tecnologia, na aviação, na área do transporte, medicina, pagamentos, em tudo. Ou seja, querer parecer Deus. Segundo os Tessalonicenses 2, versículo 3 e 4, fala: ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto, a ponto de se assentar-se no santuário de Deus, querendo-se parecer Deus. Ou seja, ele vai querer parecer Deus. E aquilo que a mãe do Elon Musk falou quando ele era pequenininho, ou seja, ele vai apresentar a marca, ele vai dar o apoio para aquele que vai vir. Se toda essa história for verdade, podemos sim estar olhando para alguém que será o braço direito do bichão. E o que nós podemos afirmar com 100% de certeza também, irmãos, enquanto observadores daquilo que está acontecendo no mundo, é que o cenário está se montando. Você vê que todo mundo está sendo preparado, o cenário está sendo montado para o aparecimento daquele que muito em breve virá. Você vê que hoje há sim um grande clamor mundial por alguém que venha resolver os problemas do mundo. Você vê problemas que não acabam na área militar, na área das guerras, da medicina. Mas qual que é a minha maior missão enquanto servo de Deus? Olhar para cima, para o autor e consumador da minha fé, e ele é quem deve estar sendo aguardado por mim, em perseverança, em santidade, porque a Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá a Deus. Então a reflexão maior que eu tiro diante de toda essa história que vocês viram aqui nesse programa de hoje é: podemos sim estar olhando para alguém que vai dar o apoio necessário para o bichão dominar todo o mundo. Tem grande possibilidade de tudo isso acabar
acontecendo. Senhores, mas enquanto o mundo não acaba, nós precisamos trabalhar e colocar o pão de cada dia na nossa mesa, não é? Querem descobrir como fazer renda na internet, como tá aparecendo agora na sua tela a minha renda do dia? Entre em contato conosco clicando no link do primeiro comentário. É possível sim trabalhar na internet e fazer renda todo santo dia, tá? E nós apresentamos o conhecimento necessário para isso de forma 100% séria e honesta também, tá bom? Pessoal, até amanhã. Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família, no nome do Senhor Jesus.